3 fundos imobiliários que eu não compraria de jeito nenhum. Vem comigo até o final e descobrir que nem tudo são flores no mundo dos investimentos imobiliários. Oi pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é Alberto Pompeu, o Alquimista Investidor. A minha missão aqui na internet é te mostrar o mundo dos investimentos da forma mais limpa e clara possível. Hoje vamos falar sobre fundos imobiliários ruins. Sim, eu falo na maioria das vezes sobre as vantagens, sobre as coisas boas, sobre que é muito melhor ter um fundo imobiliário do que ter um imóvel, mas eu gosto de trabalhar com a verdade e gosto de te mostrar as coisas como elas são na realidade. Existem sim fundos imobiliários péssimos, que são horríveis, pelo menos na minha opinião. E aliás, tudo que eu falo aqui nas minhas redes sociais, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não sou pago por corretora, eu não sou patrocinado por marca A ou por marca B. O que eu falo aqui é exatamente a minha opinião sincera. Por isso que eu tenho total liberdade de falar as coisas da forma que eu bem entender, da forma que eu acho mais saudável para os meus investimentos. Porque tudo que eu ensino aqui nas redes sociais, eles falam sobre a forma que eu invisto. Eu não ensino aqui, nem explico nada que eu não faça com os meus investimentos. Por isso eu vou te contar hoje 3 fundos imobiliários que não estariam de jeito nenhum na minha carteira de investimentos e por qual motivo esses ativos não entrariam. Porque simplesmente não adianta nada eu dizer aqui que não vou colocar o fundo imobiliário Y, o X e o Z e não falar. Exatamente, a explicação é a parte mais importante. Por isso que eu te convido a ficar até o final do vídeo. É um pouquinho de paciência. Eu sei que é chato, não vai dizer que é legal assistir vídeos sobre investimentos. É um saco mesmo. A maioria das pessoas acha um saco. Claro, tem pessoas que gostam. Eu, por exemplo, gosto de assistir vídeos sobre investimentos, mas a maioria das pessoas não gostam. É muito melhor assistir uma fofocazinha de famoso, assistir um videozinho engraçado, assistir, para quem gosta de futebol, vídeos de futebol. Eu sei como é isso, eu te entendo. A maioria das pessoas são assim. Só que para que a gente tenha coisas boas na nossa vida, certos sacrifícios têm que ser feitos hoje. Nada na vida vem fácil. Você precisa se esforçar, você precisa pagar o preço, você precisa passar por provações que Deus coloca na sua vida. Foi assim comigo, foi assim com você. Um exemplo bem rápido, aqui antes que eu te fale os 3 fundos imobiliários, aqui do meu canal do YouTube. Vocês têm ideia que há menos de um ano atrás, eu postava vídeos aqui no YouTube, não tinha praticamente 100 inscritos. E 100 inscritos não tinha nenhuma visualização. Não existia visualização no meu canal. E eu ficava com muita vergonha daquilo. E o que eu fazia? Criava e-mail e ia curtir o vídeo e assistir para que tivesse pelo menos 4, 5 visualizações, 4, 5 likes. E aí eu parava de gravar vídeos por 1 mês, 2 meses, porque eu não tinha motivação. Só que depois eu ia lá, gravava um, aí pegava os e-mails que eu tinha criado e curtia. Só que depois que eu entendi que eu precisava fazer, mesmo que ninguém quisesse assistir, porque depois começou a ter 1, 2, 3, 4 pessoas assistindo que não eram os meus e-mails falsos. E aí eu percebi, olha, tem pessoas que estão sendo impactadas pelo meu conteúdo. Eu preciso gravar. Eu preciso fazer esse esforço. Não pensem em vocês que é simples colocar aqui uma câmera, roteirizar, como tá tudo aqui roteirizado no papel, pesquisar, fazer isso 2 vezes todas as semanas. Esse vídeo aqui, você tá vendo o tempo aqui embaixo, mas vai ter meia hora, 40 minutos, o resto é edição. Tem que criar a foto da capa, tem que ter um texto bacana que você tá vendo aqui na descrição. Dá um trabalho, mas hoje eu tenho praticamente 70 mil inscritos. Talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo, eu já tenha 70 mil inscritos. Passou o número de seguidores que eu tenho no Instagram. Me surpreendeu bastante a rede social, YouTube. Me paga todos os meses, bem mais que um salário mínimo. E aliás, se você quer que eu faça um vídeo off dos investimentos, te mostrando quanto o YouTube me pagou nos últimos meses, deixa aqui nos comentários. Alberto, mostra quanto você ganhou do YouTube. Posso fazer aqui um vídeo se você se interessa por esse tipo de assunto. O YouTube me paga e com o tempo o meu trabalho foi recompensado. A minha aprovação foi gravar vídeos que ninguém assistia. A minha aprovação foi criar e-mails para manter a minha motivação de gravar aqui dentro do YouTube. A minha motivação foram pessoas que faziam chacota comigo, que me chamavam de blogueirinho. A minha motivação foram pessoas que faziam hora com o meu sotaque. Se você não é cearense, não é nordestino, já deve ter percebido o meu sotaque muito forte aqui do Ceará. Eu até pensei em fazer algum curso para perder o sotaque, mas depois eu percebi que o que
as pessoas gostavam, na verdade, e talvez você vai se identificar com o que eu estou falando, era de conversar com o Alberto verdadeiro, o cearense, que tem um sotaque, que fala sobre investimentos de uma forma mais simples e fácil. E eu esqueci essa questão de perder sotaque. Falo aqui como se estivesse conversando com um amigo ou conversando com uma amiga junto com vocês. E eu tenho certeza que foi isso que me fez ter um crescimento exponencial nos últimos meses em todas as minhas redes sociais. Já aproveito para te convidar a me seguir lá no Instagram, conhecer um pouco mais da minha vida pessoal, fazer perguntas lá nas caixinhas que eu abro todas as semanas e, lógico, conversar comigo via direct. Tenho muitos directs todos os dias para responder, mas eu tiro sempre uma hora e meia do meu dia e eu converso com todos vocês. Gente, mas o intuito do vídeo é falar 3 péssimos fundos imobiliários que eu não investiria de jeito nenhum e por qual motivo eu faria isso. E um detalhe muito importante, o último para mim é o pior de todos, então fica aí e descobre, porque ao te explicar, quando você aprender a anotar aí no seu caderninho, dá para espelhar esses motivos e te ajudar a não escolher péssimos fundos imobiliários que vão fazer você perder muito dinheiro. O primeiro fundo imobiliário que eu não compraria de jeito nenhum é exatamente o CXAG11. Estou aqui com a minha pesca de lado, você já deve ter percebido que eu estou aqui olhando para a tela do meu computador. CXAG11 é um fundo de investimento imobiliário de agências bancárias. Alberto, mas a agência bancária não é uma coisa garantida? A agência bancária da Caixa, governo federal, dono da impressora do dinheiro. Perfeito, dono da impressora do dinheiro, Caixa Econômica, impossível que ela atrase um aluguel. Mas o problema aqui não é questão de atraso de aluguel. O problema aqui é que, na minha opinião, no futuro, e isso já acontece atualmente, agências bancárias vão deixar de existir. Já veio o Banco Inter, Nubank, C6 Bank, PagBank, PicPay, um monte de instituição financeira que não tem agência bancária e funciona perfeitamente bem. Banco do Brasil já está fechando várias agências, como você está vendo aí na notícia que eu acabei de jogar na tela. Banco do Brasil começa a fechar agências bancárias, um banco tradicional, mas que enxerga que não precisa mais de tantas agências assim. Os clientes são atendidos de forma remota, home office, muitos funcionários conseguem trabalhar também das suas casas e os prédios vão ficar cada vez mais em desuso. Então, para mim, é um nicho que tende a assumir no futuro, por isso que eu não investiria nesse tipo de fundo imobiliário. E eu vou te mostrar como é simples olhar um fundo imobiliário, olhar os seus números direto aqui da tela do meu celular. Eu vou abrir aqui o navegador, vou digitar no Google. Deixa eu pescar aqui, CXAG11, que é o código do fundo imobiliário. O site que eu gosto de usar é o Funds Explorer. Então eu procurei aqui, acho que é o 4º link, e cliquei. Aqui, olha, você pode ver o nome do fundo imobiliário aqui em cima, CXAG11. Fundo de investimento imobiliário, Caixa, agências. O último rendimento dele foi de 75 centavos. O seu patrimônio líquido é 240 milhões, é muito baixo para um fundo imobiliário. Quem me conhece pelas minhas análises sabem que eu gosto de fundos imobiliários que tenham no mínimo 1 bilhão em patrimônio líquido. Se você baixar, tem várias informações sobre os proventos, sobre os dividendos que foram pagos, sobre o número de ativos que esse fundo imobiliário tem. É um site que eu gosto bastante, gratuito, me serve muito na hora de analisar os fundos imobiliários. Segundo fundo imobiliário que eu não compraria de jeito nenhum para a minha carteira de investimentos, eu já vou passar aqui na minha pesca, é o HTMX11. Alberto, esse fundo imobiliário faz o quê? Investe em quê? Hotéis. E por que você não compraria? E eu vou abrir aqui no Funds Explorer para te mostrar. HTMX11. Eu vou pesquisar, o bicho tá meio bugado aqui. Esse bicho tá meio bugado o site, mas deu certo. Vocês já estão vendo, como eu falei no início, essa minha forma de falar é cearense total. Aproveitando, eu já falei de onde sou de Fortaleza, no Ceará. Você que me assiste, deixa aqui nos comentários qual a sua cidade, qual o seu estado. Eu gosto de conhecer, eu gosto dessa participação de vocês, como se fosse de fato uma sala de aula. E até bom para fixar melhor o conteúdo. Quando a gente participa, a concentração aumenta e você vai absorver melhor o conteúdo que eu estou te passando aqui. Então, HTMX11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo, ou seja, seus investimentos têm como base principal empreendimentos imobiliários físicos. Um hotel é algo físico. E vamos olhar aqui os fundamentos. O último rendimento dele foi de 0,86 centavos, uma cota hoje custa R$115. Se eu arrastar aqui para o lado, se o site ajudar, né, que tá bugado, mas deu certo. O patrimônio líquido, 164 milhões. Vejam que também está bem abaixo do número esperado de 1 bilhão para os meus fundos imobiliários. Aliás, se você quer saber como eu analiso o fundo imobiliário do zero, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu faço do zero uma análise
de forma bem simples e de uma vez por todas você vai entender que analisar o fundo imobiliário era muito mais fácil do que você imaginava. Então, combinado, acabou o vídeo aqui, clica na descrição e descobre como analisar do zero um fundo imobiliário de forma bem simples. Aqui eu vou baixar, eu vou te mostrar aqui outro ponto de atenção, a questão dos imóveis. Esse fundo imobiliário tem 23 hotéis no estado de São Paulo. São muitos ativos, mas como eu te falei, o que me chama a atenção é o patrimônio líquido muito baixo. Hotel também é algo que só funciona, entre aspas, as pessoas só usam bastante entre janeiro, dezembro, ali julho, mês de férias. Chegou uma concorrência muito pesada, que é o Airbnb, eu não sei nem pronunciar. Aí já é uma briga eterna com a minha mãe. Quando eu vou falar esses nomes em inglês que precisam de uma pronúncia, tem gente que chama de Airbnb, Airbnb. Eu tô aqui falando, vocês conhecem, é o aplicativo de hospedagens que o Otávio deve ter colocado aí para vocês a logomarca. O importante é que vocês entendam o que eu tô falando. Esquece aí a minha pronúncia. Com a chegada desse aplicativo, os hotéis sofreram bastante. Da mesma forma que táxi sofreu bastante com a chegada do Uber. Uber aí é mais fácil de falar, acho que a pronúncia eu acertei dessa vez. Uber veio e massacrou os táxis. Airbnb, sei lá como é que se chama, veio e massacrou o setor hoteleiro. E eu creio que cada vez mais as pessoas vão querer escolher suas acomodações pelo celular de forma simples, fácil, sem precisar ter que ligar, sem precisar ter que fazer reserva e tal. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Pode ser controverso, pode ser que eu esteja errado. Eu não sou o dono da verdade. Tudo que eu falo aqui diz respeito à minha opinião. E eu tenho muitas vezes que não estou certo. Em relação a Bitcoin, por exemplo. Eu falava antigamente que não gostava de criptomoedas. Hoje, 1% dos meus investimentos vão para Bitcoin exatamente porque eu mudei de opinião. E uma grande qualidade dos maiores investidores do planeta Terra é exatamente ter a humildade de reconhecer que erra. Eu sei que eu não sou o dono da verdade e nem vou acertar sempre. Busco sempre o acerto, mas sei que não vou acertar sempre e sou muito humilde para aprender todos os dias. Se você tem uma opinião contrária à minha, deixa nos comentários. A crítica construtiva para mim é algo excelente. O terceiro fundo imobiliário que eu não compraria de jeito nenhum, e esse daqui para mim é o pior de todos, porque influi muitas outras coisas que vão bem além do dinheiro. Mexem com o nosso sentimental. Mexem com algo muito complicado na vida do ser humano e você já vai entender por que eu estou dizendo isso. Mas antes, eu te faço um convite bem especial. Conhecer o Mapa do Primeiro Investimento. Um curso onde eu vou te ensinar a investir do zero em ações, fundos imobiliários e renda fixa. E o melhor é o preço, sem dúvida. Você vai pagar hoje. Vou deixar o link aqui do mapa na descrição do vídeo. Acabam aqui, conhece o MPI. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pagar menos de R$50 para adquirir conhecimento, nosso maior e melhor investimento, que ninguém rouba de vocês. Tá aqui na cabeça, ninguém pode te tirar. O terceiro fundo imobiliário que eu não compraria de jeito nenhum é exatamente o NSLU11. E vem comigo descobrir em que esse fundo imobiliário investe. NSLU11. Coloquei aqui no Google, voltei para o Fundos Explorer, eu bagunço minha cabeça. Status Invest é o que eu analiso sempre. Fundos Explorer, que eu analiso os fundos imobiliários, é um site excelente, bem simples de usar, gratuito. Se você quer pesquisar sobre fundos imobiliários, essa é a minha indicação. E parabéns aí pelo site, muito bem construído. NSL11, Fundo Imobiliário Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Vamos ver quanto é o patrimônio desse fundo imobiliário, se o site aqui ajudar. Ai, meu Deus. Patrimônio líquido do fundo imobiliário, 238 milhões. Veja que dos três é o que tem o maior patrimônio líquido. Mas aqui é abaixo de 1 milhão, ok. Mas tem um detalhe que pouca gente percebe e eu vou te contar exatamente agora. Antes eu vou te mostrar quantos hospitais esse fundo imobiliário tem. Tem apenas um imóvel, também é um ponto de atenção, certo? Apenas um inquilino. Mas vamos lá. O grande problema desse fundo imobiliário eu vou te contar agora e por que eu não teria nesse fundo imobiliário nenhum outro que investe em hospitais. Imagina você a seguinte situação. Por algum motivo, por uma crise, por qualquer outra coisa, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, o nome é esse. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes não conseguiu pagar o aluguel do mês. Como é que um gestor vai pegar e despejar um monte de gente doente que tem naquele hospital? Juiz nenhum no mundo vai mandar despejar. E na minha opinião tá certíssimo. Não tem que despejar gente doente. Realmente não tem lógica. É desumano, é desleal. E a questão da capacidade de pagamento não tá sob o controle 100% da gente. Vejam como é diferente. Por exemplo, Volkswagen tem um galpão logístico alugado em São Paulo. Não pagou, ação judicial. Aplica o contrato na justiça.
rapidamente. Volkswagen, sai, entra, a JBS, simples, fácil, tem nenhum problema, tira a Volkswagen de lá. Agora, um hospital, como é que um juiz vai mandar uma ordem de reintegração ou de despejo para um monte de gente doente, gente em UTI? Quem vai fazer isso? Ninguém nem tem que fazer, realmente, eu concordo. Por isso, acabei de falar que fundo imobiliário de hospital eu não invisto de jeito nenhum. Porque se ocorrer qualquer problema com a administração do hospital, qualquer problema com a economia, aquele fundo ele vai continuar lá, aquele hospital vai continuar naquele prédio e vai continuar sem pagar seus aluguéis até quando ele quiser. E é o direito dele, porque trata de pessoas doentes. E juiz nenhum vai mandar essas pessoas serem despejadas. E está correto. Mas acabei de passar o motivo pelo qual não invisto nesse tipo de fundo imobiliário. E é muito bom que a gente tenha esse tipo de pensamento. Porque às vezes você é enganado por pensar, mas é um hospital de altíssimo porte, é um hospital que tá tudo rodando bem redondinho, nunca vai deixar de pagar aluguel. Lembre-se, um dos grandes pilares de qualquer carteira de investimentos é a diversificação e não confiar 100% em nenhum ativo. Muito cuidado, que nunca na história da humanidade nós imaginamos que um shopping center ia ficar fechado por 3 meses. No ano de 2020, isso aconteceu durante a pandemia e os fundos imobiliários tipo shopping center pararam de pagar dividendos por 3 meses. Lembre-se da frase: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta e não tenha só ovos. Isso que é importante. Não coloque todos os fundos imobiliários em um setor só, não tenha só fundos imobiliários e não invista só no Brasil. Diversificação é um dos grandes pilares, pelo menos da minha carteira de investimentos. É exatamente isso que eu ensino aqui em todas as minhas redes sociais. Se você veio comigo até o final, não esquece também de deixar aqui nos comentários: Alberto, eu vim até o final. Não se enganem, a maioria das pessoas pularam esse vídeo no início ou no meio, porque não tem a disciplina de terminar aquilo que começam. Parabéns, você que veio até o final comigo. Se inscreve no canal, não esquece de deixar seu like. A gente tem um encontro marcado na próxima semana. Muito obrigado e até o próximo vídeo.